Aqui quem fala é o Maicon e eu decidi gravar um vídeo, né? Quem me conhece sabe que eu não sou muito de falar diariamente, né? Mas assim, esse é um testemunho, né? Uma história de vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que venha abençoar a sua vida, né? O seu ministério, porque muitas vezes a nossa mentalidade humana é muito pequena, mas Deus ele tem muita coisa pra gente, né? A gente é muito preocupado, muito ansioso com o nosso dia a dia, o que vamos fazer daqui para frente, o que será da minha vida, mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a nossa vida se transforma. E eu gostaria de contar esse testemunho para vocês. Contei só para algumas pessoas próximas, mas assim, vou tentar resumir, né, o que aconteceu comigo e o que me levou a tomar algumas decisões. Eu com 6 anos de idade, eu morava no Parque São Bento, aqui em Sorocaba. Eu cresci brincando com os meus amigos, então ele ficava muito à vontade, porque os meus avós, né, me deixavam à vontade, e os meus pais também. Então eu tive uma infância normal, como toda criança gosta de brincar, aprontar algumas coisas. Enfim, nesse dia específico, eu subi em cima de um muro para tentar pular em uma árvore. Então, quando eu subi em cima desse muro, eu fui preparar para dar esse salto, coisa da minha cabeça na época. E o que acontece? Eu caí em falso. E quando eu caí em falso, eu bati a minha cabeça no chão, né? Eu desmaiei naquele momento e os meus pais ficaram sabendo. E nessa mesma noite eu passei muito mal, tive enjoo, dores de cabeça e fui para o hospital. Fizeram, né, uma tomografia, um raio-x e ali mostrou um coágulo de sangue. Só que esse coágulo de sangue não era recente, era antigo. E eles lembraram de um episódio que aconteceu algumas semanas atrás, né, onde eu estava ali também brincando nessa mesma rua e eu sofri um atropelamento de bicicleta, né, algo pequeno, né, simples, mas aí que aconteceu tudo isso. Ou seja, Deus permitiu com que eu caísse a segunda vez, né, para acusar a primeira vez. Então, se não fosse esse segundo acidente, talvez eu nem estaria aqui hoje falando com vocês. E Deus é maravilhoso. Então, o que aconteceu? Tive que ir para uma cirurgia. Fiquei algumas semanas internado no Hospital Unimed. E eu estava ali entre a vida e a morte. O meu pai nessa época ele já desde muito pequeno, né, eu tenho família cristã, né? O meu avô, ele foi missionário na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e só que ele tinha retornado para a igreja nessa época, né? Eu tinha 6 anos de idade e o médico deu 2 opções: ou faria a cirurgia, né, ou eu ficar dependente de remédios a minha vida inteira. E meu pai ali, né, com muita fé, falou: pode fazer cirurgia, sabendo que era de risco, né, com muita fé em Deus. Enfim, foi aplicado uma anestesia e o meu corpo reagiu a essa anestesia, né, depois que foram descobrir que eu sou alérgico a esse medicamento específico, né, a bezetacil. E comecei a me bater ali, né, na maca ali. E minha mãe estava do lado, ela desmaiou nesse momento. Então, se não fizesse esse procedimento, poderia ser muito pior, né? Enfim, mudaram o medicamento, deu tudo certo.
E eu me lembro, depois que foi realizada essa cirurgia, a minha visão foi abrindo aos poucos, a minha audição também foi abrindo aos poucos, né? Os meus pais estavam do meu lado e foi realmente como se eu tivesse tido uma nova oportunidade de vida, né? Eu lembro assim, lembro desse momento e foi muito especial. Eu, criança, a gente não tem muita noção, né, das coisas. Inclusive, isso aconteceu próximo do Natal. E toda a família se reuniu naquele hospital ali para levar presentes, para fazer o Natal ali para mim, né? Eu já estava todo careca já, né? E eu agradeço muito, né, pelo que fizeram por mim, porque poderia ser o último Natal, né? Mas Deus é bom o tempo todo, Deus é misericordioso, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós, né? Enfim, voltando aqui, então deu tudo certo, né? Foi voltando a minha visão, a minha audição, e passei alguns dias, né, com aqueles pontos. Inclusive quero mostrar aqui para vocês. Meu cabelo está um pouco grande, mas dá pra ver aqui. Deixa eu aproximar aqui. Ó, tem uma cicatriz, aqui dá pra ver bem, né? Que vai daqui até aqui, né? É praticamente um arco, né, na minha cabeça. Então foi isso. Depois de algumas semanas tirei os pontos e Deus me devolveu a vida, né? E por que eu estou te contando isso? Porque pode servir aí de fortalecimento espiritual para você que está passando por uma dificuldade, talvez na sua casa aí, algum problema de saúde, algum problema emocional, espiritual. Deus, Ele tem resposta para todas as coisas. A gente passa por momentos difíceis, né, na nossa vida, momentos difíceis, e Deus, Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, para que nós venhamos tirar daquilo que passamos, né, como um testemunho, para que nós possamos superar esses obstáculos na nossa vida, nós venhamos ter mudanças, né, de atitude, de comportamento, né? O que Deus quer de nós, a nossa entrega 100% para Ele, não é metade, não é 50%, não é 70%, é 100% a nossa entrega para Ele, todos os dias, né? E recentemente, né, eu tomei algumas decisões. E no ano de 2023 eu já vinha percebendo isso, né? Contando um pouco da minha história nessa parte musical, o meu pai me colocou na aula de bateria, eu tinha 9 anos de idade, porque eu já mostrava interesse por música. Eu já acompanhava ele em alguns shows, ele sempre foi muito fã do Iron Maiden, né? Isso antes da conversão. E eu já gostava da bateria em si, né? O que mais me chamava atenção no palco era a bateria, esse instrumento que eu tenho hoje, né? Muito amor, né? E depois que ele se converteu, eu passei a acompanhar ele na igreja. Nós éramos da Assembleia de Deus, uma igreja bem pequenininha, ali no Parque São Bento. E sempre me interessei pela bateria, enfim, né? E com 9 anos de idade, nós nos mudamos para uma cidade interior de São Paulo, e ali eu comecei a estudar com o professor da igreja, comecei a aprender partitura, aprender sobre o instrumento no geral. Então passei a tocar na igreja, né? Com 10 anos tinha um ministério lá chamado Abba Pai, onde nós já fazíamos algumas agendas, né? Eu lembro que com 10 anos já tocava, ia para São Paulo, né? Fazia algumas agendas ali na região, né?
E para mim, assim, a minha alegria era estar nos palcos. Deus me fez lembrar, né, disso, né, da minha história lá atrás. E comecei a me fazer algumas perguntas. Será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer de mim? Eu já estava me sentindo incomodado, né, por dentro. E toda vez que eu subia para tocar, né, eu falo no meio secular, eu sentia um incômodo, né, é algo que já estava me dizendo: isso não pertence a você mais, né? Foi um processo, né, para mim entender como é que eu ia lidar com tudo isso, mas Deus falou fortemente ao meu coração, né, muito claro, assim, de uma forma muito clara, que já era hora de mudar a rota, mudar o trajeto. Então é isso, meus amigos. Hoje eu estou deixando, não estou me despedindo dos palcos, mas sim mudando, né, de rota, porque Deus tem um caminho para cada um, né? E para mim fechou esse ciclo, mas abrem outros ciclos, né? Hoje eu tenho uma escola de música, sou professor de bateria, contrabaixo, também faço algumas produções musicais, também componho. E eu vou passar a me dedicar mais a isso, a essas coisas. E agradeço a você que acompanhou esse testemunho até o final, né? Que venha ser edificante para a sua vida.